Olá, senhoras e senhores, bom dia. É uma alegria enorme, uma grande satisfação estar aqui na cidade de Foz do Iguaçu, num lugar de esplêndida beleza que fascina e que se imortaliza na memória de todos que têm o prazer de conhecer esta cidade. E, de alguma forma, eu me sinto em casa, porque eu nasci em terras paranaenses. Eu quero aqui agradecer a organização do evento pelo gentil convite. O que eu faço aqui na pessoa do ministro Douglas, que me fez o convite gentilmente, também nas pessoas do senhor Zilmar Santana de Assis e do juiz Giane Gabriel Cardoso. E é com grande satisfação e expectativa que nós abrimos este painel sobre o futuro da organização sindical no Brasil. Nesse cenário que nós vivemos hoje de constantes transformações sociais, né, políticas e tecnológicas, é imprescindível que a gente repense o sistema sindical brasileiro, como que esse sistema vai se adaptar e se amoldar nesse novo papel que tem nesse tecido social brasileiro. Então, é imprescindível a gente debater também sobre os caminhos que se abrem diante de nós para construir o sindicato que é adequado para a sociedade brasileira. E eu estou muito feliz, né, em mediar esse painel, que vem riquíssimo e com diversos pontos de vista, diversas perspectivas. E para começar, aqui eu quero chamar o nosso primeiro palestrante aqui. Vou aqui ler resumidamente o currículo. Nosso primeiro palestrante é o Wellington Araújo Diniz, advogado, empregado das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, empresa do grupo Eletrobras, técnico de manutenção de sistema de proteção, comando e controle de automação, dirigente sindical, diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, membro da coordenação da Intersindical Norte, membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, membro da Federação Nacional de Urbanitários. No governo federal, exerceu no primeiro mandato do presidente Lula o cargo de coordenador estadual do programa Luz para Todos, do Ministério de Minas e Energia, sob a gestão de Dilma Rousseff. Exerceu também cargos de gestão na Eletrobras, gerente de divisão de transmissão da Eletronorte e coordenou o Centro de Planejamento e Manutenção da Regional de Transmissão de Roraima. Então, conosco, chamo aqui à frente o Wellington Araújo Diniz. Tem a palavra. Deixa eu só tirar essa coisa. Bom dia a todos e todas. Estou com a minha cola aqui para fazer os agradecimentos, não esquecer. Bom, eu sou o Wellington Diniz, como a desembargadora já me apresentou, né? Mas ela esqueceu de colocar uma coisa no meu currículo. Eu sou, além de tudo que ela falou, com muito orgulho, bisneto de quilombolas do quilombo de Pericumã, no Maranhão. Então, isso para mim é um motivo de orgulho, né? Ser remanescente de quilombo e ter a oportunidade também de trazer, através de toda a minha trajetória, explanar um pouco do nosso pensamento, da situação que se encontram as entidades sindicais no Brasil e apontar humildemente alternativas para o que nós entendemos que é possível, né, dentro das nossas limitações. Gostaria de agradecer aqui ao ministro Douglas Alencar, né, e também ao Dr. Ulisses Borges de Rezende, né, professor também, uma referência para mim como advogado. E iniciando aqui a nossa fala sobre o futuro da organização sindical no Brasil, nós
vocês podem observar uma foto de uma assembleia, né, uma assembleia de trabalhadores, onde vocês veem uma grande concentração de trabalhadores, né? E nós, diante dessa realidade, nós temos que trazer aqui um ponto de reflexão, né? Já não são mais comuns aquelas grandes assembleias onde se reunia 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 pessoas, como aconteciam antigamente, né? Há uma certa desmobilização dos trabalhadores de uma maneira geral. Os fatores são diversos que nós não conseguiremos encerrar aqui nessa apresentação. E tem um fato também novo que, em decorrência da pandemia, eu tenho essa visão que, em decorrência da pandemia do Covid, se passou a optar por assembleias por videoconferência, né? Então, vocês veem muito mais os trabalhadores hoje reunidos em algumas alternativas de assembleia por meio de videoconferência, né? Então, você tira aquele processo de pressão sobre o empregador, né, sobre o patrão, da presença física dos trabalhadores na frente das empresas. Bom, procuro abordar na nossa apresentação o panorama atual do cenário sindical, né, sobre 3 aspectos, né? O primeiro que seria as mudanças legislativas recentes, né, e o impacto na estrutura sindical. Vou trazer 2 pontos sobre isso, dois exemplos de legislação. Um exemplo de ação judicial relevante, né, e precedentes que teve como precedente, a meu ver, né, um prejuízo para as entidades sindicais e a influência de questões políticas na organização sindical. Bom, trago como exemplo 2 legislações, né? A meu ver, a primeira favorável à organização dos trabalhadores, que é a Lei 11.648 de 2008, onde foram reconhecidas formalmente as centrais sindicais, né, como entes de representatividade dos trabalhadores, né? Antes da Lei 11.648, as centrais sindicais eram muito mais reconhecidas como órgãos políticos, né? Não faziam parte da organização dos trabalhadores de maneira formal, né? Aqui o doutor Ricardo Patac depois vai poder trazer em maiores detalhes, como presidente da UGT, ele sabe da importância da Lei 11.648 de 2008, né, no sentido de formalizar a existência, né, jurídica das centrais sindicais. E aí trago como um ponto de legislação que, a meu ver, foi um cavalo de Troia, né? A Lei 13.467, que foi justamente introduziu a reforma trabalhista, a lei que é de 2017, né, logo no início do governo Temer, que, sob a minha ótica, trouxe sérios prejuízos à organização dos trabalhadores, né, em especial no seu artigo 507A, quando ele criou um dos exemplos, são diversos exemplos, até porque essa legislação ela está sendo um fruto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos que afrontaram, né, direitos consagrados dos trabalhadores. Mas, especialmente sobre o artigo 507A, onde se criou a figura do trabalhador hipersuficiente, né, que é aquele trabalhador que tem como critério aquele trabalhador que recebe 2 vezes o teto do benefício da Previdência Social, trouxe para esse trabalhador a possibilidade de ele negociar diretamente com o empregador. Agora, é aquela negociação da formiga com o tamanduá. Eu trago um exemplo bem claro disso, o que está acontecendo, por exemplo, na Eletronorte, né? Na Eletrobras, nas empresas do sistema Eletrobras, de onde eu sou empregado. Para vocês terem uma ideia, a Eletrobras estabeleceu um processo de negociação com trabalhadores considerados hipersuficientes, facultando a esses trabalhadores o direito de negociarem a forma da PLR, ou seja, estabeleceu ali a forma de PLR onde o trabalhador optou, por exemplo, para receber a PLR 70% do valor proporcional ao seu salário e 30% do valor linear. Claro que a maioria dos trabalhadores hipersuficientes, que têm uns salários considerados mais elevados dentro da corporação, aderiram a essa forma de negociação. Ok, o resultado dela é que ele foi favorável no primeiro momento, mas no segundo momento a empresa, depois de privatizada, né, que foi privatizada no ano de 2021, em junho de 2021, ainda no governo Bolsonaro,
a empresa passou a diversos ataques contra os direitos e garantias dos trabalhadores. E um ataque com base na legislação citada na Lei 13.467 foi que aqueles trabalhadores que fizeram a negociação individual também foram chamados para fazer uma negociação individual, só que dessa vez para diminuir o seu salário. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores tiveram que abrir mão de cerca de 40% do seu salário ou iriam ser demitidos. E aí ele não poderia dizer que ele não poderia se negar de fazer a negociação, porque a empresa usou justamente os argumentos anteriores. Olha, se você é hipersuficiente para receber maior PLR, você é hipersuficiente também para negociar uma diminuição de salários. Então, a lei usada, um dispositivo legal usado, né, de maneira imprópria. Né? Então, são pontos que merecem ser revistos, na minha singela opinião, tendo como referência a Lei 13.467 da Reforma Trabalhista. Um outro ponto também que traz preocupação para todos, né, todos os trabalhadores, trabalhadoras e principalmente para as organizações desses trabalhadores representados por seus sindicatos, federações e confederações, é justamente o artigo 579, né, que trata da contribuição sindical, chamado imposto sindical. Né? Nós sabemos que muitas entidades sindicais elas não têm a contribuição voluntária mensal, né, e que elas sobrevivem, né, têm toda a sua sobrevivência a partir do imposto sindical. Então, com o advento dessa nova legislação, houve a total extinção, podemos considerar assim, a total extinção, né, dessa forma de captação de recursos para fomento das entidades sindicais que precisam, como qualquer tipo de organização, de ter os recursos financeiros suficientes para fomentar essa luta. Lógico que está sendo objeto, né, de revisão a partir do mandato do presidente Lula, ali pelo ministro Luiz Marinho, tem sido fruto de discussões, né? Lógico que também com um antagonismo muito forte daqueles que foram patrocinadores da reforma trabalhista, que veio com a justificativa de flexibilizar as relações de trabalho, sob a justificativa também que iria aumentar a oferta de emprego, e nós vimos que isso de fato não aconteceu. Então é necessário sim essa revisão de dispositivos da Lei 13.467, principalmente essa que trata da contribuição do antigo imposto sindical, mesmo que ele venha com uma nova nomenclatura, mesmo que ele venha adaptado a uma nova realidade, mas se faz extremamente necessária a revisão desse dispositivo naquilo que trouxe prejuízo para as entidades sindicais. Sobre um exemplo, né, de precedente jurídico, né, eu trago para vocês aqui a ADI 5794, que foi justamente uma ação direta de inconstitucionalidade movida por entidades representativas, justamente para decretar, né, para estabelecer, reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo anterior que eu tratei do artigo 579, né, mas que infelizmente o Supremo Tribunal Federal não aceitou os argumentos propostos pelas entidades sindicais através das suas representações jurídicas e, infelizmente, se manteve o texto da forma como estava. Tem que se fazer uma rediscussão desse dispositivo, a meu ver, tem que se fazer uma rediscussão desse dispositivo, especialmente do artigo 579, uma vez que já existe coisa julgada, né, por força da ADI 5794. Bom, a influência de questões políticas na organização sindical, eu vejo e trago dois exemplos, né? O próprio exemplo do governo Temer, com a introdução da reforma trabalhista, que se materializou na legislação que já foi citada, mas eu trago também atos do governo Bolsonaro, que através de medida provisória, por exemplo, tentou jogar uma pá de cal sobre a existência das entidades. E olha, aqui não foram só sindicatos de patrões, de trabalhadores, mas também sindicatos de empregadores, né? Eu não sei se vocês se lembram da medida provisória do governo Bolsonaro, que trouxe ali a obrigatoriedade de que a contribuição dos trabalhadores, que os trabalhadores fazem mensalmente para o seu sindicato, que ela fosse feita através da emissão de boleto bancário, né? Logicamente que isso foi fruto de diversas ações, né, onde se conseguiu em primeira instância se retirar a validade dessa decisão, e depois, como foi feito por medida provisória, não foi criado um projeto de lei, teve a validade ali durante
120 dias. E também um ato administrativo do governo Bolsonaro, que naquela justificativa de diminuir o tamanho do Estado, acabou por extinguir o Ministério do Trabalho, transformando numa secretaria, né, numa secretaria ligada ali ao Superministério da Economia. Todo esse cenário de dificuldade nos traz, então, desafios e perspectivas para que nós possamos repensar a organização sindical no Brasil no seu futuro, né? Nós não temos nenhuma intenção de encerrar a discussão aqui, como já falei anteriormente, mas eu gostaria de abordar 3 pontos, né? Trazer primeiro como é que se encontra hoje a contextualização atual do cenário sindical brasileiro, né? Hoje, existe uma apatia, logicamente, nos próprios trabalhadores e no próprio movimento sindical. Eu considero dessa forma, milito há cerca de 20 anos no movimento sindical, e isso, os 2 gráficos que eu demonstro para vocês, eles trazem ali, mostram o baixo nível de sindicalização do nosso país. Se você considerar do período de 2012, né, até 2018, esses são dados, essa base é de 5 anos atrás, mas vocês veem um declínio muito grande do nível de sindicalização dos trabalhadores, né? Principalmente a partir já de 2018, um ano depois da 13467, da reforma trabalhista. Hoje esse patamar talvez esteja em torno entre 10% a 12% de sindicalização, e o exemplo que nós trouxemos é com base no PNAD, né, do IBGE, levando em consideração um universo de 92 milhões de trabalhadores, onde somente cerca de 11 milhões de trabalhadores estariam filiados ali no ano de 2018. E no gráfico ao lado, nós temos ali a demonstração de sindicalização no setor público e no setor privado. Então, vocês observam que no setor público o gráfico demonstra que há uma continuidade, né? Pouco se teve a afetação do nível de sindicalização, mas vocês veem que há um declínio do número de sindicalização aqui no gráfico laranja, que representa o setor privado. Bom, então toda situação ela merece análise, e nós temos que usar aquilo que a administração dispõe hoje em dia, né? Às vezes, quando a gente vai falar de administração, de técnicas, de ferramentas de qualidade, às vezes dentro do sindicato, às vezes a gente é olhado até com certo estudo, mas usando, por exemplo, um gráfico PDCA, é possível, né, sob a nossa ótica, apontar algumas alternativas. Dentre essas alternativas, nós temos que derrubar velhos paradigmas plantados pelo capital. Ainda assim existe aquela imagem de que o sindicalismo é coisa de vagabundo, de pessoas corruptas que não querem trabalhar, um monte de gente de barba na frente da empresa, de camiseta, de calça rasgada, né, fazendo, como alguns falam, chamados de agitadores, né? Nós temos que desmistificar essa figura do dirigente sindical e mostrar o seu verdadeiro papel como um ente de transformação da nossa sociedade, né? Outro ponto que eu proponho, sob a nossa análise, é justamente a identificação e capacitação de novas lideranças devido à alta, média de idade dos dirigentes sindicais, né? Nós não temos observado assim, que militar, né, atuar no movimento sindical seja algo que chame a atenção da juventude. Então, quando você observa as entidades sindicais, as suas lideranças são geralmente pessoas mesmo, ali de cabeça branca, né? Então não está acontecendo uma renovação, então é necessário se faz essa renovação, né? Outro ponto que eu trago sobre a questão das negociações trabalhistas, né, é a valorização de cláusulas sociais em detrimento de cláusulas financeiras. Muitas vezes a base, né, a própria direção do sindicato, ela quer propor reajustes salariais acima da inflação, muitas vezes abrindo mão de cláusulas sociais que têm um impacto muito mais importante do que você ter uma reposição de inflação. Então, abrindo mão de cláusulas sociais que têm um impacto não só para o próprio trabalhador, mas para a sua família, né? Então, eu vejo como importante redefinir essa estratégia, repensar, né, e valorizar cláusulas sociais em detrimento de cláusulas financeiras. Também, diante da nossa realidade de modernização, de um mundo globalizado, trabalhar a imagem externa das entidades representativas.
existe, assim como tem naquele primeiro ponto que eu trouxe aqui, sindicato também existe aquela imagem de que os sindicalistas são subversivos, que a gente conspira de pessoas subversivas totalmente contrárias à lei. Então, eu acho que nós temos que trabalhar também a desmistificação dessa imagem. E fazer o bom uso das redes sociais e inovações tecnológicas é um ponto que também é de suma importância, né? A velocidade da informação. Vocês veem hoje, tem influencers digitais influencers que têm aí um número muito grande de seguidores, cerca de 20, 30, 40, 50 milhões. E se você for verificar, o somatório de todas as entidades sindicais, o número de seguidores nas redes sociais é muito pequeno, lógico, né? Então, nós temos que verificar, nos adequar a essa nova realidade, né, de saber como chamar a atenção para algo tão importante que é o movimento sindical e a atividade dos seus dirigentes. Bom, dentro de um cenário desse, do ambiente onde nós encontramos, um ambiente acadêmico, né, nós trazemos a figura, qual é o papel dos juízes, dos advogados, dos professores, dos estudantes de direito. Primeiro, que a valorização do sindicato, a exaltação da importância dele e trabalhar também para fazer toda essa melhoria é um papel de todos nós que estamos aqui. Cada um de nós temos uma contribuição e essa contribuição não é somente das entidades sindicais, né? Então, nós trazemos essas contribuições aqui, trago inclusive a exaltação à figura do advogado Luiz Gama, né, o primeiro advogado negro reconhecido no nosso país. Bom, para concluir, eu traço aqui um binômio, resistência e inovação, como estratégia para fortalecer a organização sindical. Nós temos que inovar na comunicação e na mobilização sindical, num ponto de essa mobilização sindical. Ela tem que ser no sentido de fazer o devido esclarecimento dos trabalhadores quanto aos seus direitos, garantias e, logicamente, quanto às suas obrigações, né? Insistir na conscientização de que sindicatos devem resistir e se adaptar aos novos tempos. Há uma necessidade de readequação da imagem das entidades sindicais, né? E exaltar nas instituições acadêmicas a importância e o respeito a essas lideranças, né? Então, esse tem que ser um conceito que tem que ser construído logo mesmo dentro das academias, né? Então, um evento como esse, de suma importância, onde estão acadêmicos, né? O movimento acadêmico se encontra aqui, eu acho que é um momento de reflexão e é isso que eu trago como contribuição. Agradeço imensamente. Muito obrigado. A câmera aberta está aberta, Como eu já havia advertido no início, esse painel está muito rico, porque nesse painel aqui nós temos uma orquestra bem afinada, porque eu detesto a orquestra de uma nota só, então nós temos pontos e contrapontos, né? Como sinalizou o primeiro palestrante aqui, a organização sindical, mesmo antes da reforma trabalhista, já tinha grandes desafios e já tinha sérios problemas. A questão da multiplicidade de sindicato com base restrita e a questão da baixa sindicalização e que se agrava um pouco mais no contexto atual. Então, para fazer a sua análise e para fazer o contraponto aqui, apresentar novas perspectivas, diferentes perspectivas, vou chamar aqui a Alexandre Furlan, o nosso próximo palestrante. Alexandre Furlan é formado em Direito e Administração de Empresas, é empresário, membro da diretoria da CNI desde novembro de 2010, preside o Conselho de Relações do Trabalho da Confederação. Há mais de 2 décadas, atua como representante do setor privado na área trabalhista, é o atual vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores para a América Latina, formada por 143 países, e representante da CNI na Organização Internacional do Trabalho, OIT, ambas com sede em Genebra, na Suíça. Foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, secretário de Indústria
Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, vice-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e juiz classista de segundo grau no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, do qual orgulhosamente faço parte. Chamo aqui à frente Alexandre Furlan. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de externar os meus agradecimentos ao convite que me foi formulado pelo ministro Douglas Alencar e enaltecer a excelência desse congresso. Quero dizer que não venho aqui como um grande operador do direito, nem como um jurista de escola, como muitos que temos, mas como alguém que já trilhou pelos caminhos de carteira assinada como trabalhador, como profissional liberal, como um magistrado classista no Tribunal da 23ª Região e que hoje atua como empresário, sabendo das dificuldades que é hoje gerir uma empresa no Brasil. Mas eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento muito especial e da honra que eu tenho de ter como mediadora a doutora Adenir Carruesco. Eu estava no Tribunal do Trabalho exercendo o meu mistério de juiz classista à época, em 1994, quando a doutora Adenir fez o concurso público e galgou o cargo de juíza do trabalho. Uma pessoa que tem uma história de vida exemplar, que veio lutando com dificuldade e que no próximo dia 15 agora assume a presidência do nosso Tribunal do Trabalho da 23ª. É uma honra, doutora Adenir, ser mediado por Vossa Excelência. Eu não tinha feito nenhum tipo de apresentação, mas eu acabei fazendo uns bullets aqui só do que eu vou falar, porque eu achei muito chato que ficassem olhando para a minha fotografia lá o tempo inteiro, até porque é desconfortável, eu acho, ficar olhando simplesmente para uma foto sem que a gente tenha alguma coisa. Inicialmente, deixa eu ver se passo aqui. Obviamente, um desafio muito grande de todos nós é que nós tenhamos efetivamente. O ministro Douglas está me orientando para falar mais baixo, eu esqueço, é que eu tenho dois tons sempre, o alto e o altíssimo, então eu vou procurar falar mais baixinho aqui. É que é italiano que sou, eu tenho essa mania de falar alto. Mas obrigado, ministro Douglas. É uma coisa interessante, porque nós, ao mesmo tempo que nós queremos o fortalecimento do sistema sindical brasileiro, nós precisamos chegar como que vamos fazer isso. E por quê? Porque o Brasil ele vive um cenário sindical paradoxal, a meu ver, quase incompreensível. De um lado, nós temos uma baixíssima representatividade e uma baixíssima taxa de sindicalização, inclusive o Wellington já levantou isso aqui. E por outro lado, provavelmente o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de sindicatos e de instrumentos coletivos celebrados todos os anos. Quer dizer, é um país que tem uma alta cobertura na taxa de negociação, superior a diversos países da Europa, por exemplo, mas se discute essa necessidade. Como é que eu vou mudar o sistema sindical com o intuito de lhe fortalecer, né? Quais mudanças eu preciso fazer? Então, eu queria trazer alguns elementos que entendo pertinentes para que a gente reflita sobre o sistema sindical atual. Nós temos, como todos sabem, isso eu não precisaria explicar aqui, o artigo 8º da Constituição, que diz que é livre a associação profissional ou sindical. E também temos lá o inciso 2º, que estabelece que é vedada a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria, na base territorial, ou seja, o princípio da unicidade. E a partir do momento que nós estamos a tratar de uma mudança na estrutura sindical, haveria de se repensar, talvez, a questão da unicidade. Ocorre que eu e o Patar, que vai falar depois, nós estamos fazendo parte de um grupo tripartite, assim como outros que estão aqui nessa sala, que foi criado pelo ministro Luiz Marinho no Ministério do Trabalho, justamente para discutir as questões sindicais e trabalhistas. E o que nós vemos lá? Assim? Hoje nós temos um antagonismo presente nas nossas discussões que faz com que nós não tenhamos capacidade de chegar a consensos rápidos, no sentido de fazer uma proposta legislativa que tendente àquilo que o atual governo quer, de mudar algumas coisas que foram implementadas com a Lei 13.467.
Partimos, eu comentava isso ontem com alguns colegas aqui, nós acabamos partindo. É muito difícil você chegar num consenso quando você parte de posições completamente antagônicas. E por que eu digo isso? Porque nós, representantes de empregadores, acreditamos firmemente que a Lei 13.467, chamada modernização ou reforma trabalhista, ela foi um avanço do ponto de vista da adequação de uma CLT antiga à modernidade. Já as centrais sindicais e o próprio ministro Marinho, todos os dias diz isso nos meios de comunicação, que a reforma foi um retrocesso. Então, entre um avanço para os empregadores e um retrocesso para os trabalhadores, é muito difícil que você atinja consensos em 4 ou 5 reuniões. Isso faz com que nós tenhamos um pouquinho mais de dificuldade. Mas voltando ao tema aqui do sistema sindical brasileiro. O Brasil tem hoje cerca de 18 mil sindicatos, mais de 13 mil e alguma coisa de trabalhadores e 5 mil de empregadores. Eu fiz uma continha assim, matemática, que não tem nada a ver, mas se vocês forem olhar, quer dizer, nós temos 5.600 municípios no Brasil, ou seja, se eu for dividir, claro que obviamente existem concentrações, mas se eu fosse dividir, eu tenho mais de 3 sindicatos por município no Brasil. Então isso é um desafio à representatividade sindical. Eu não precisaria citar números aqui, obviamente, mas o faço por conta das pessoas que estão aqui, que talvez não tenham acesso a esses números. A Alemanha, em 2021, tinha 70 sindicatos. O Reino Unido, 124. A Suécia, 110. E Portugal, 400. Nesses outros países, você também, como no Brasil, você tem uma não ingerência estatal na questão dos sindicatos. Mas, mesmo assim, o Brasil tem essa enormidade de sindicatos, pouco representativos, repito, muito maior do que todos os países da OCDE. Na América do Sul, a gente tem países com um número de sindicatos grandes. Mas o que aconteceu, em geral, nesses países desenvolvidos? Os sindicatos foram se unindo para que a representatividade fosse maior. Ou seja, é uma lógica. Quanto menos sindicatos eu tenho, mais gente ele representa porque eles estão se agregando. Aqui no Brasil é o contrário. Nós fazemos o oposto ao longo das últimas décadas. Crescemos descontroladamente o número de sindicatos. Estava vendo aqui, o Elton trouxe alguns números assim também, mas em 2011 eram 13 mil. 2 anos depois, 15 mil. Hoje, 18 mil. Ou seja, em cerca de 12 anos, nós crescemos 40% o número de sindicatos no Brasil. Quer dizer, a gente adota uma lógica inversa. Quanto maior o número de sindicatos, menor o seu tamanho e menor a sua representatividade. O que efetivamente nos traz uma necessidade de reflexão em relação a isso. O Dr. Wellington também trouxe números aqui em relação à sindicalização. E a redução tem sido constante no Brasil. O IBGE, em 2022, o doutor trouxe até 2018, mas em 2022, a taxa de sindicalização do IBGE era quase 10%, não chegava, era um pouquinho menos de 10%. Em 2019 era 11% e em 2012 era 15%, que esse número foi apresentado. Ou seja, não existe interesse na sindicalização. E por que não existe esse interesse? Essa queda tem acontecido no mundo inteiro, mas se você for olhar, por exemplo, Itália, Uruguai, Canadá, África do Sul tem taxas próximas a 30%. Reino Unido, 25%. Alemanha, Chile, Japão, Portugal, alguma coisa superior a 15%. Em todos esses países, a lei também garante a liberdade de associação. E o Brasil está mais próximo de países com um movimento sindical muito vinculado ideologicamente e com baixa taxa de sindicalização, tipo os Estados Unidos, França, Espanha. Uma coisa importante que nessas conversas, talvez o Patá fale sobre isso depois, que nós temos tido com as centrais sindicais, é que está existindo, por força das centrais sindicais, um entendimento também de fortalecer a negociação coletiva como uma forma imprescindível de que nós possamos atingir objetivos melhores na relação capital-trabalho. E por que isso? Porque, obviamente, na medida em que vou tergiversar um pouquinho, abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu sempre entendi, porque nasci em Santa Catarina, morei aqui em Toledo, na terra da ministra Morgana, depois fui fazer faculdade em Porto Alegre, morei em São Paulo e agora moro em Mato Grosso há muito tempo. O Brasil é muito heterogêneo, o Brasil é muito distinto
E nós tínhamos uma CLT de 70 anos, que era uma legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Então, na medida em que você tem o Brasil alçando pela Constituição a um patamar constitucional os direitos mínimos, que ontem até foram abordados aqui, eu gostei muito da palestra do Dr. Calvé, você tem um patamar de direitos mínimos assegurados. Então, por que não você dizer que o negociado prevaleça sobre o legislado quando você tem uma negociação daquele segmento específico, naquele lugar específico, em que as partes podem chegar a um acordo melhor para atentar para suas peculiaridades e para suas necessidades. Mas isso precisa ser feito na medida em que você tenha a capacidade de ter um diálogo social efetivo e não um diálogo social de faz de conta, que muitas vezes a gente vê no Brasil. As nossas negociações coletivas, elas não são muitas vezes no intuito do ganha-ganha. Elas são do não ganha-não-ganha. Eu quero alguma coisa para mim, o empregador quer alguma coisa para si, e eu fico num meio termo de simplesmente redigir as mesmas cláusulas que já estão nas convenções há 5, 10 anos e tentar alguma coisinha, que muito bem disse também aqui o doutor Alex, de tratar de cláusulas econômicas e olvidar-se de cláusulas sociais que seriam muito mais importantes. Então, negociar significa efetivamente você ter a capacidade de estabelecer condições adequadas para o seu perfil de empresa. Nós temos no Brasil 80% que são micro e pequenas. E geralmente o movimento sindical olhava para as grandes empresas. Você não pode comparar um metalúrgico do ABC Paulista com um metalúrgico do interior da Paraíba. Você não pode comparar um comerciário de São Paulo com um comerciário do interior de Mato Grosso. Eles têm uma... Olha a capacidade que o Patá tem em São Paulo de arregimentar a sua base. Lá no interior de Mato Grosso, os comerciários não têm isso. Então, essas questões, o que importa muito é a facilitação da negociação coletiva. Isso, para mim, é algo que a gente tem que enaltecer. E, obviamente, sou muito a favor da concentração e muito contra essa fragmentação que leva simplesmente a uma não aceitação do que acontece hoje no Brasil em termos sindicais. Eu queria falar um pouquinho disso, dessa relevância da negociação coletiva, já falei um pouco desse paradoxo, né? Baixa taxa de sindicalização, alto número de negociações coletivas, 40 mil instrumentos coletivos celebrados por ano, com uma taxa de cobertura de 64%, ou seja, existe a negociação coletiva. O que não existe, talvez, é uma adequação dela aos interesses maiores dos trabalhadores e das empresas. A média global de cobertura é 35, a média da Europa 60, das Américas 25, ou seja, o Brasil tem uma taxa de cobertura maior em termos de negociação. Então, vamos negociar melhor. Essa questão do financiamento sindical também é algo que nós estamos tratando nesse grupo tripartite e nós nos bloqueamos depois da decisão do Supremo na questão da oposição. É muita hipocrisia da nossa parte como empregadores, e eu sempre digo que eu represento os bons empregadores, não aqueles que descumprem a lei, mas é muita hipocrisia da nossa parte achar que os trabalhadores tiveram 98% de redução na sua capacidade de gerencial de 2017 para cá. As centrais sindicais recebiam, os sindicatos brasileiros e as centrais recebiam algo em torno de 3 bilhões por ano. E hoje passou para 60 milhões. Obviamente isso é uma desnaturação total da capacidade que os sindicatos têm de se autossustentar. Então, nós somos sim a favor do desconto assistencial, que já consta em mais de 70% das negociações coletivas. O que nós não podemos aceitar, e esse está o nosso ponto de divergência, é que a oposição se dê, como querem os trabalhadores, em assembleia. Como disse o Wellington aqui também, assembleias que antigamente pudessem ser significativas, hoje são assembleias raquíticas, com poucos trabalhadores, e que eventualmente são marcadas para um horário em que os outros trabalhadores não podem comparecer. Então, nós somos sim a favor da oposição individual do trabalhador, porque a sua remuneração, o seu salário é de cunho alimentar, e está muito claro, tanto na Constituição Federal como na CLT, que você não pode descontar do trabalhador aquilo que ele não quer que desconte. Inclusive, eu estava vendo aqui quando o ministro Fux deu um voto em alguma dessas ações que questionavam essa regularidade, ele disse assim, que se tratava o imposto sindical de uma fonte de custeio independente de resultados
que criava incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios de seus empregados. E aí concluiu o ministro Fux à época. A Lei 13.467 teve por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores a fim de atraírem cada vez mais filiados. Então, o que a gente tem que entender é que, efetivamente, nós vamos negociar a contribuição assistencial. E cada um que negocia, que estabeleça os seus critérios. Né? Como é que vai se dar essa oposição? Ah, é uma semana? É 10 dias? É por uma carta direta ao sindicato? Pode ser por e-mail? Pode ser por WhatsApp? Não sei. Isso é base de negociação. A discussão está agora no Congresso Nacional. Participei de uma audiência pública esses dias, inclusive, sobre isso, né? De como nós vamos estabelecer esses critérios. É um projeto do senador Rogério Marinho, que eu acho que, não me lembro, eu sei que o senador Paulo Paim foi quem convocou a reunião. Então, a gente tem tido exemplos também já com essa história de quando o Supremo disse, antes inclusive de analisar os embargos que ainda não se definiu isso, só diz que pode cobrar de sindicalizados ou não garantido o direito de oposição. E é isso que nós estamos tentando discutir e esclarecer. Qual seria esse direito de oposição? E aí tem abusos que inclusive foram rechaçados pelas entidades sindicais, de gente que estava colocando lá 12% do salário, o outro colocando multa para quem quisesse se opor, falando de 1% da remuneração. Vejam bem, se recebia 3 bilhões por ano. Se nós fôssemos estabelecer como um primeiro momento se queria de 1% da remuneração anual, porque aí você inclui férias, 13º, hora extra e tal, passariam as entidades sindicais a receber por ano algo em torno de 10 a 12 bilhões. Então, o que se questiona não é o fato de você poder ter autossuficiência financeira em cada um dos 18 mil sindicatos brasileiros. Não. O que se questiona é o fato de você poder se opor enquanto empregado que não quer contribuir para uma entidade da qual você não faz parte. Então, na verdade, eu acabei me adiantando, né, que eu fui falando e não passei aqui o coisa, mas com a facultatividade da contribuição se reduziu 98% dos valores, né, aquilo que eu já disse, passando de 3 bi para 60 milhões. O tema de repercussão geral do Supremo é isso que ele diz, que desde que assegurar direito de oposição é constitucional o desconto, né? Então, eu queria, me encaminhando para o fim, dizer que a gente tem novos e velhos desafios, né? O Brasil possui essa capacidade de realizar bem negociações coletivas, mas com essa recente postura do STF, nós precisamos efetivamente nos adaptar e buscar efetiva atuação em favor dos representados. E aí eu falo, inclusive, em relação às entidades sindicais patronais, porque eu acho um absurdo a gente ter 5 mil entidades sindicais patronais no Brasil também. Uma coisa muito importante, gente, que eu tenho percebido ao longo dos anos e que se acirrou muito no Brasil com essa polarização que existiu nas últimas eleições. Enquanto nós deixarmos a ideologia suplantar a racionalidade, nós temos muita dificuldade em chegar a consensos. E é isso que tem acontecido. Muitas vezes a gente trata do debate sob o viés ideológico e político e não sobre a questão racional de como efetivamente eu vou chegar aonde eu quero chegar com negociação coletiva. É muito complicado isso. Por que há essa percepção de baixa representatividade? Porque o sistema sindical, de um determinado momento, passou a defender posições ideológicas e não posições simplesmente de defesa de interesse das categorias profissionais que representam. E isso é um ponto importante que nós precisamos mudar e são perguntas que a gente precisa conseguir responder. Não é possível simplesmente a gente subverter o sistema sindical brasileiro. É necessário partir dele, do sistema, né? Com efetivo diálogo, com busca de soluções consensuais. Ontem foi falado muito aqui, inclusive pela doutora Carolina, ela colocou aqui os problemas que existem lá. Unicidade, representação universal e financiamento compulsório. São coisas que nós estamos discutindo e precisam ser colocadas à mesa, mas precisam ser colocadas à mesa de uma maneira muito mais racional do que hoje é. E esse é o grande desafio, né?
aumentar a representatividade dos sindicatos, aumentar a sua abrangência, aumentar a abrangência dos instrumentos coletivos de trabalho, e o que, por certo, fará com que nós tenhamos uma melhora das entidades sindicais. Obviamente, é uma coisa interessante você ver que hoje em dia se discute muita coisa que deveria estar num sistema de pluralidade, mas com a insistência de que o sistema permaneça na unicidade. E isso é um contrassenso, a meu sentir, que também precisa ser olhado. Finalizando, eu queria dizer o seguinte aqui para os senhores e para as senhoras. Não é necessário concordar. Nós estamos aqui justamente para demonstrar posições que são antagônicas, que são opostas. Então, não é necessário concordar. Tanto é que a gente sempre defendeu a negociação e a busca por consensos. Mas é importante compreender, no meu caso, que falo pela indústria, que a indústria tem uma visão de país equilibrado, sustentável. Nós, na indústria, nós éramos 35% do PIB na década de 80. Hoje estamos representando 10%. Houve um processo total de desindustrialização do Brasil. E nós queremos retomar isso. Mas nós queremos retomar isso com uma visão de país equilibrado, sustentável, com crescimento econômico gerando emprego, gerando renda e com oportunidade para todos. Isso é importante. A CNI defende os bons empregadores, que têm preocupações importantes, como a simplificação de normas extremamente complexas que vivenciamos no dia a dia, difíceis de serem seguidas, por mais que o empregador se esforce, né, nós temos mais de 1.500 horas por ano para poder tratar de burocracia estatal. Ontem a doutora Fernanda apresentou aqui também, nós gastamos mais de 1 trilhão por ano para cumprir custo Brasil. Isso é um absurdo. Então vale lembrar que a maioria das empresas são micro e pequenas. Né? Nesse sentido, eu queria mais uma vez, parabenizar o intuito desse congresso, que foi de atentar para essa diversidade de opiniões, dizer que a gente tem que debater, sim, o fortalecimento das relações trabalhistas com a promoção da segurança jurídica, outro tema que também foi muito abordado aqui. Nós podemos pensar diferente, mas nós todos temos que buscar o melhor para o nosso país. É isso que eu penso, é assim que nós tivemos aqui uma grande oportunidade para se dar passos importantes na construção de consenso nas relações de trabalho e entendendo que as divergências servem para que a gente reflita e para que a gente possa, na medida do possível, olhar para frente para um país melhor e para um país que possa diminuir as desigualdades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Furlan, o doutor Wellington, que passou por aqui, que trouxe dados para a gente importante, trouxe sérias reflexões, né, sobre os caminhos da organização sindical. A gente vê que realmente nós temos os velhos problemas, né, e os novos problemas, e uns se somando aos outros. Então, aqui foi apontada a questão dos problemas sindicais, que é a questão da baixa representatividade, a multiplicidade de sindicatos, muitos sindicatos, e poucas pessoas sindicalizadas. E a tudo isso a gente vê que se somam novos desafios. Por exemplo, as novas formas de trabalho, a chamada economia gig, com várias pessoas que estão na informalidade, trabalhadores independentes, os trabalhadores de plataforma, e como que fica isso na organização sindical no Brasil. Então, esse tema é muito relevante, porque um ponto nós temos em comum, seja qual seja a perspectiva, que os sindicatos realmente representam a força transformadora da sociedade, a voz que vem da sociedade, o ouvir os próprios interessados, os próprios interlocutores na construção de melhores soluções para o Brasil. Pois bem, dando seguimento aqui, nós vamos chamar agora o nosso próximo palestrante, que é Dr. Ricardo Patá. Ele é presidente da União Geral de Trabalhadores, é graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu e em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele mandou aqui um currículo bastante resumido, mas a gente conhece, sabe da história, né, de construção do Brasil que o Patá tem desenvolvido. Conosco aqui o nosso próximo
palestrante. E como foi me dado o poder de mediador e como nós temos um tempo um pouco maior do que o que a gente pensava anteriormente, e como nós trouxemos aqui diversas perspectivas, nós trouxemos aqui representante de categoria econômica e representante de categoria profissional. Então, ao final aqui, nós vamos reservar mais 5 minutos para representante da categoria profissional e da representante da categoria econômica, para a gente fazer um pequeno debate de 5 minutos com a palavra cada um. Então, Furlan, se você puder sentar aqui, pode ficar aqui à frente. E aqui, quando terminar, aqui o Dr. Patá, ele também fica aqui à frente para a gente fazer um bate-bola. Tá? Então, vou passar aqui a palavra ao Dr. Ricardo. Aquele negócio para passar. Aqui. Esse aqui? Obrigado. Bom, bom dia, amigos e amigas. Quero aqui cumprimentar os organizadores e agradecer muito na figura do professor Douglas Alencar, que tem sinalizado caminhos importantes a partir do ano passado no primeiro congresso e com certeza com o sucesso desse congresso que vai externar caminhos importantes não só para o mundo do trabalho, para o nosso país. Quero cumprimentar a desembargadora Denir, os meus companheiros de painel, o Wellington e o Furlan. E, doutora Denir, a senhora fez uma proposta que era tudo que eu não queria. Porque eu pedi para ser o último a falar, porque teve um painel que eu e o doutor Furlan debatemos, e eu fui o primeiro e ele o segundo. Aí eu fiz comentários sobre o Sistema S, e ele teve a oportunidade de me criticar depois. Então, eu não sei se foi bom essa dinâmica, mas tudo bem. Mas nós vamos aí... Eu vou, na realidade, falar mais do ponto de vista político. Eu tenho aqui uma apresentação, que eu só vou pôr uma outra página, vou deixar na primeira, que é uma apresentação do Diese, mas eu sugiro que todos vocês depois tenham acesso, que é uma apresentação muito interessante, mas que eu vou usar pouco dela, que eu vou, como disse, vou fazer mais uma apresentação política. O Wellington fez uma belíssima apresentação, inclusive colocando temas originários do ponto de vista jurídico, o que ele demonstra ter essa capacidade também, não só política. Eu vou começar por alguns cenários. Primeiro, o cenário de 2017. Nós não podemos deixar de esquecer 2017, que foi a quebra de paradigma da estrutura sindical trabalhista do nosso país. Sob a minha ótica, houve uma desfiguração muito profunda da CLT e uma intenção muito grande de sufocar o movimento sindical. De qualquer forma, ocorreu, teve aquelas audiências públicas, eu participei em todas, audiências públicas que, na realidade, só foi para inglês ver, porque já o relator, que eu chamo ele, que é senador hoje, mas eu o chamo de preposto do Flávio Rocha, que eu também não tenho nada contra o Flávio Rocha, mas toda a estrutura colocada naquela reforma teve duas origens. A reforma da Espanha de 2012 e as mudanças persistidas pelo empresariado brasileiro, em especial da área ligada ao IDV, área do comércio, liderada pelo Flávio Rocha. Essas mudanças ocorridas, lógico que elas foram sentidas imediatamente. Não houve transição e elas foram já, a partir de 2018, na cobrança, inclusive, da contribuição sindical, uma diminuição extraordinária dos recursos para o mundo do trabalho. O cenário seguinte é o cenário do governo Bolsonaro. E aqui não vai nenhum juízo ideológico, independente de quem votou nesse ou votou naquele. Bolsonaro foi eleito de forma democrática e ele tomou as medidas que achava que era por bem para ele, mas que para nós do mundo sindical foi uma sequência da reforma de 2017,
com o intuito não de sufocar, mas de exterminar o movimento sindical. Essa é a nossa compreensão. Ele até criou um instituto de altos estudos, onde esse instituto queria ampliar, sob a regência do Rogério Marinho, ampliar a reforma de 2017, que, segundo o Rogério Marinho, ainda faltava algumas questões, entre elas o pluralismo sindical e outras questões debatidas por experientes executivos, mas todos eles muito focados no liberalismo e na direita extremada, e desenharam, só que não tiveram tempo de implementar essa estrutura que estava sendo desenhada. Veio a pandemia, não é? E aí na pandemia o mundo e o Brasil paralisado tiveram também um cenário que, na realidade, trouxe ao mundo sindical novamente o seu protagonismo, porque de 2017 até então o movimento sindical só estava estampado nos jornais ou nos editoriais como um movimento bandido, um movimento que não servia para nada. E, na pandemia, o movimento sindical ressurgiu com duas estruturas fundamentais. Uma no mundo econômico, que conseguiu sensibilizar o parlamento para que ampliasse o auxílio emergencial de R$ 150 para R$ 600, o que fez com que o Brasil, no ano seguinte, não caísse 9,6%, que era a previsão dos economistas de plantão no início do ano, mas caiu 4,6%, que é muito, mas quase metade do que era previsto, o que segurou o Brasil do ponto de vista econômico, e o desalento e a fome não ampliou tanto como estava previsto. E o segundo cenário é o cenário sanitário, que todas as propostas do movimento sindical em vários estados, em São Paulo, o governo Dória, ele copiou as propostas que nós fizemos junto com a área empresarial, permitindo que as atividades essenciais funcionassem com máscaras, gel, número máximo de pessoas, o acrílico entre o consumidor e o trabalhador e assim por diante. Então, esses dois elementos acrescidos da reconversão industrial que nós sugerimos, começamos em Bitinga, na terra dos bordados, a troca das indústrias têxteis que fabricavam roupas para fabricar máscara quando faltavam máscaras, e fabricar ventiladores nas indústrias mecânicas para fabricar ventiladores que estavam faltando. Ou seja, o movimento sindical demonstrou a sua capacidade de sensibilidade ao momento grave que o mundo estava passando, e o Brasil em especial, e sugeriu e conseguimos dar passos importantes. Então, nesse cenário último, o movimento sindical iniciou um processo de aproximação de todas as centrais sindicais. E foi o que ocorreu em abril do ano passado, quando nós fizemos a Conclate, e nessa Conclate as centrais sindicais desenharam várias bandeiras, porque o movimento sindical é sempre observado pela sociedade como carregador de bandeiras, com bandeiras nas ruas, mas nós somos grandes formuladores de posições e políticas públicas importantes, como foi o que desenhamos no ano passado. Política industrial, que o Furlan disse e concordamos 100%. Um país continental como o nosso não pode ter uma indústria pífia, não é, que tenha a qualidade, a indústria, quando ela é utilizada de forma ampliada e potencializada, do emprego de qualidade, e que tenha na cadeia uma capacidade de ampliação desse emprego decente e emprego de qualidade. E essa nossa indústria hoje, nós até nos orgulhamos dela, mas com poucas. Nós temos exemplos como a Embraer. São poucas as empresas brasileiras que exportam com valor agregado. E aí, fazendo um parênteses, o Brasil é um país muito rico, muito rico. Tem um agronegócio como poucos países no mundo, são 3 safras por ano. Nós temos produtos agrícolas que a maior parte dos países não tem. Nós temos toda a diversidade deles. É o celeiro do mundo, como se diz. Temos minérios como poucos países do mundo. Nós temos um nióbio lá em Araxá, 95% do nióbio do mundo está lá.
Nós temos o lítio lá em Minas Gerais, são os 2 produtos que são responsáveis pela troca que faremos na Rota 2030, que eu participo, dos motores a combustão por motores elétricos. O Brasil é celeiro disso também. Um povo maravilhoso. E, ao mesmo tempo, nós somos o 2º pior país do mundo em distribuição de renda. Um desalento absurdo. Muito bem. Então, quando fizemos essas bandeiras, for política industrial, a questão da sustentabilidade, Amazonas, Cerrado, Pantanal, cidades, a questão do clima tem que ser debatido e discutido por todos nós. Hoje nós estamos observando, e aqueles céticos de plantão, que sempre disseram que a questão do clima era uma questão só das ONGs, que dos filósofos, que não é uma coisa que está no dia a dia, nós vimos agora subiram 2, 3 graus em vários municípios que teve situações gravíssimas. No sul do Brasil foi um absurdo o que aconteceu. Então o movimento sindical ele está se estruturando exatamente para ajudar a construir um país que seja aquele país de inclusão social, de igualdade de oportunidade. Precisou o presidente Lula fazer uma lei para a mulher ganhar igual ao homem na mesma função. É possível isso, doutor? Tem que ter uma lei para a mulher ganhar mesmo que o homem. A mulher pode ganhar menos que o homem na mesma função? Vocês concordam com isso? Lógico que não. E acho que tem muitas mulheres aqui. Nós precisamos não só falar da mulher. A mulher precisa ocupar seu espaço, que é ela que nos dá vida, ela que constrói a sociedade familiar, é a chefe de família, não é possível essa discriminação. Então, o que nós estamos construindo hoje, nesse terceiro cenário, que é o governo atual, é exatamente a igualdade de oportunidade, é a construção de uma possível reforma tributária, a possível industrialização ampliada, igualdade de oportunidade e assim por diante. Muito bem. O que nós temos hoje no mundo do trabalho? Olha o mapa que nós temos aqui demonstra. Nós temos 107 milhões, 108 milhões de pessoas na força de trabalho no nosso país. Desses, nós temos no setor privado 50 milhões. E desses 50 milhões, 37 milhões têm carteira e 13 milhões não têm carteira. Então, o que eu percebo e discuto e vejo que é fundamental para o sindicato do futuro, para o emprego do futuro, que já é hoje. Nós não podemos representar uma minoria. Hoje o movimento sindical é estruturado para representar uma minoria. Nós temos que buscar alternativas de representar todos os trabalhadores. O guarda-chuva das centrais sindicais tem que ser para todos os trabalhadores. Tem muitos trabalhadores que estão alijados de todo e qualquer processo. E aí, a estruturação que nós estamos desenvolvendo em várias ações, onde uma delas, o Furlan participa, que é a mudança de algumas questões do movimento sindical. Quais são elas? São 3 pilares que eu percebo. Alguns deles o Furlan não concorda, mas hoje daqui ele vai sair convencido e acho que vai assinar conosco um possível acordo, Wellington, que nós podemos realmente construir uma adequação do novo mundo do trabalho. Quais são os pilares? O primeiro pilar é uma repactuação da desfiguração de 2017. Nós não queremos a revogação da lei de 2017, nem a imposto sindical de volta, mas queremos repactuar alguns. Por exemplo, a volta da homologação, a volta da ultratividade, regra para o trabalho intermitente, não engessar, regrar, regra para os trabalhos dos aplicativos, que esse é um capítulo à parte, que eu vou falar em seguida. O segundo pilar é nós demonstrarmos para nós mesmos do mundo sindical a valorização, a transparência da nossa estrutura. E, para isso, nós vamos fazer a autorregulamentação. O que é essa autorregulamentação? Nós estamos estipulando que no movimento sindical as eleições têm que ser no máximo a cada 4 anos. Não pode ter sindicato com mandato de mais de 4 anos. Pode ter reeleição, mas não pode ter mais do que 4 anos. Nós sabemos que tem sindicato que tem eleições a cada 10 anos. E esse sindicato tem a cada 10 anos, eles estão fazendo atividade social, prorroga por mais 10 sem eleições. Não é esse sindicato que nós queremos. Nós queremos um sindicato que tem eleições com limite de 4 anos, transparentes,
algumas vezes nós temos sindicatos que só o presidente sabe quando tem eleição. Ele coloca o edital nas costas do banheiro e só ele, presidente, sabe quando tem. Não é esse sindicato que nós queremos. Eleições transparentes, democráticas, prestação de contas. Prestação de contas tem que ser na internet. Se é sócio e não sócio que paga, todo mundo tem que saber o que o sindicato faz com o dinheiro. Então, essa seria a autorregulamentação, que é o segundo pilar, e mais o pilar da repactuação de alguns temas. E, no meio disso, o custeio do movimento sindical, que foi dito aqui pelo Furlan, onde há ainda não há um consenso. Existe no mundo sindical a proposta de que as assembleias que decidem nas negociações coletivas os benefícios, a recuperação da inflação perdida, o aumento real, e que ela mesma possa decidir quanto que o movimento sindical na Assembleia vai ser remunerado, se é 1% ao mês, se é 0,5% ao mês. E a oposição que se faça na Assembleia, que é no coletivo. Esse que é o debate que nós estamos fazendo e nós precisamos ver se hoje, nesse debate, nós saímos com algum consenso. Porque foi dito que tem que ser essa oposição individual. Aí o argumento que é utilizado pelo movimento sindical e por mim é que todos os benefícios conquistados nas negociações, todos os trabalhadores vão usufruir. Todo mundo vai receber o aumento real, todo mundo vai receber os benefícios conquistados. É muito fácil verificar nas convenções coletivas 70, 80 artigos, que muitos deles que na legislação não prevê, que são conquista do sindicato. Não cai do céu o aumento real. Hoje, se não tiver convenção coletiva, se não tiver acordo, se a empresa não quiser dar aumento nenhum, mesmo que tenha inflação, ela não é obrigada a dar aumento nenhum. Então, nada mais justo que o movimento sindical ele tenha, através de uma assembleia legítima, com o máximo de pessoas possível, que pode ser com voto intermitente, que pode ser virtual, presencial, a somatória deles, que traga um mínimo de participação, e lá na Assembleia 55% falou, não, eu quero aprovar o que a estrutura sindical tá sugerindo. E 35% fala que não, e outros nem votam. Então, a maioria falou que sim, todo mundo tem que contribuir. Aí o nosso querido Furlan comenta de que tem que ser individual e que pode ser de qualquer formato. Usar a internet, usar o WhatsApp, usar qualquer sistema. Isso seria uma prática antissindical sem tamanho. E essa é uma das questões que eu quero enfocar e ver junto, de forma conjunta, como nós diminuiremos a prática sindical. E, para isso, nós tivemos recentemente, tanto com o ministro Barroso e com o Gilmar Mendes, que houve uma mudança muito importante na interpretação do Supremo com relação à constitucionalidade da cobrança do assistencial, que até então o Gilmar Mendes tinha, há alguns anos atrás, por conta de um procedimento daqui do Paraná, nos metalúrgicos, e ficou erga omnes, e ninguém mais podia cobrar o assistencial da forma que estava sendo cobrado, e agora houve uma mudança importante. Só não houve a modulação e não há o compartilhamento. E eu também entendo que nem poderia ter isso. Isso vai ser objeto do que nós estamos construindo na legislação. Agora, se todo mundo recebe, todo mundo tem que contribuir. E a questão de se fazer pela internet ou se fazer por qualquer outro meio, os próprios recursos humanos, e eu não sei porquê, eles orientam os trabalhadores a fazerem essas cartas de oposição. Eu até comento aqui de uma empresa, faço questão de falar que é uma das maiores empresas do Brasil, que chama-se Carrefour. Todo mundo já ouviu falar do Carrefour. O Carrefour colocou no seu relógio de ponto, ou no caso da contribuição, o seguinte lembrete para todo mundo. Olha, se vocês quiserem fazer oposição, vocês estão liberados do dia para fazer oposição. Se você atrasa 5 minutos no Carrefour, na sua entrada, você é descontado ou mandado para casa. E eles liberaram o dia inteiro para as pessoas irem lá no sindicato fazer oposição. Então, nós precisamos iniciar um processo de construção de fazer valer a importância do movimento sindical. Nos países nórdicos, na Europa,
o sindicato é um dos pilares importantes da democracia. E no Brasil, nos últimos anos, não foi o interesse governamental nesse sentido, pelo que eu já explicitei. É fundamental que a gente perceba que o movimento sindical, principalmente num país continental, onde nós temos informalidade, trabalho análogo à escravidão, tem uma série de adversidades, nós precisamos do movimento sindical para reestruturar e equilibrar essas adversidades que colocam o brasileiro, muitas vezes, numa situação muito adversa. Então, nós precisamos, na realidade, ver qual é o movimento sindical que nós pretendemos construir. É um movimento sindical fortalecido, um movimento sindical que tenha a capacidade de se reorganizar, porque, como foi dito, nós temos uma quantidade de sócios cada ano diminuída por vários motivos. Um deles, na realidade, é porque nós temos a ausência dos jovens. Os jovens não participam do movimento sindical, que é um outro tema e que nós precisamos nos capacitar para incluir esses jovens dentro do movimento sindical, porque o movimento sindical está envelhecido, e é verdade também. Então, nós precisamos buscar quais as alternativas necessárias para que a gente possa ter o jovem dentro do movimento sindical. Nos Estados Unidos aconteceu uma situação muito interessante recentemente. Os Estados Unidos é um dos países que tem uma mais baixa índice de sindicalização, 7%, que é um dos países mais poderosos na construção da estrutura sindical que nós temos hoje, mas que por vários motivos hoje, lá nos Estados Unidos, o percentual de associação é muito pequeno. Mas teve dois movimentos, um no McDonald's e outro na Starbucks lá, onde os jovens iniciaram um processo de adentrar no movimento sindical. E esse movimento que está ocorrendo lá, nós estamos tentando fazer aqui nas mesmas estruturas onde esses jovens trabalham, nessas mesmas empresas aqui no nosso país. Porque justamente através dos jovens que nós podemos criar perspectivas de valorização do que a estrutura se faz necessária construir. Nós temos... Aqui são 4 temas que eu acho que são muito importantes nas políticas de trabalho que nós precisamos, no movimento sindical, estar adequado a essas questões. A transição de pirâmide etária, que é o que eu estou comentando. A escola-trabalho. Esse é, na realidade, talvez um dos temas do sindicalismo atual e do futuro. Qualificação profissional, capacitação. Nós estamos num mundo tecnológico, na 4ª revolução industrial, com 5G, e muitas vezes nós não temos a capacidade de compreender esse mundo, estamos muito distantes das mudanças rapidíssimas que se tem. Eu sou funcionário do Pão de Açúcar há 51 anos. Na loja que eu trabalhava, que tem até hoje, lá em Pinheiros, tinha 1.200 funcionários na época que eu trabalhava. Hoje tem 400 funcionários. Ou seja, há uma mudança extraordinária em todos os setores. Os bancários, então, nem se falam. E com essas novas tecnologias, com aplicativos e assim por diante, é fundamental que nós estejamos adequados a esse adorável mundo novo que nós estamos vivendo. Então, nesse campo, escola, trabalho, é um dos campos que o sindicalismo do futuro deve valorizar a sua atuação. Transição ecológica. Esse é um dos campos que o emprego verde, as questões relativas à sustentabilidade do nosso país. O mundo sindical tem que estar dentro dessa transição. E a transição tecnológica que não parou por aí. A 4ª revolução já existe há algum tempo, a pandemia potencializou. Tanto é que hoje nós estamos numa estrutura tecnológica, nós estamos 5 pessoas falando aí para um mundaréu de gente, cada um falando para o seu grupo, e é uma coisa inovadora, como as plataformas Zoom, como o e-commerce e assim por diante. Nós precisamos estar adequados a essa nova forma de trabalho. E, para isso, nós precisamos nos capacitar e nos adequar. Então, qual é, contextualizando, a nossa visão? Nós precisamos, nessas mesas de negociações que estamos participando, chegar a um acordo, empresários e trabalhadores, colocar no parlamento, que é lá que vai se decidir, uma estrutura enxuta e que esteja adequada ao mundo que nós estamos vivendo. E que permita que o movimento sindical tenha, como o próprio Furlan reconhece, que tem que ter a sua capacidade de remuneração para que possa sobreviver. A segunda questão,
na questão dos aplicativos, principalmente. Temos que ter uma transição e um trabalho respeitando esses jovens que muitas vezes, enquanto eu estou falando, está morrendo motoboy por aí no Brasil. Temos que nos preocupar com a segurança dele. Se não é possível formalizar tanto os trabalhadores de Uber quanto os trabalhadores dos motoboys, nós temos que ter um meio termo que se preocupe com a saúde desse trabalhador, com a vida desse trabalhador, com a seguridade desse trabalhador, e que nós tenhamos a possibilidade efetiva de manter um mínimo, é o que nós estamos construindo dentro do Ministério do Trabalho, um mínimo de remuneração e sem que haja interpretação de formalização. Terceiro, temos que buscar alternativas efetivas para que haja uma participação dos trabalhadores nessa nova estrutura que está sendo desenhada. E, para isso, os sindicatos têm que se dedicar muito à sua reorganização. Sindicato sem trabalhador é sindicato sem alma. Não adianta ter estruturas maravilhosas e não ter sócios. Nós temos que buscar alternativas de trazê-los. Para isso, tem que ter serviços e benefícios. E é isso que nós vamos construir nesse mundo de mudanças importantes na relação capital e trabalho e outras relações. O mundo mudou, nós precisamos nos aperceber disso. O movimento sindical envelheceu, precisamos nos aperceber disso. E a construção desse novo modelo, ela tem que se fazer a várias mãos. O presidente Lula, quando assumiu, ele podia fazer uma série de legislação já buscando nos atender. Ele falou, eu não farei isso. Vocês têm que se entender com a estrutura sindical, patronal, e tem que construir o que é melhor para o Brasil. Um país de distribuição de renda, um país cidadão, um país que busca alternativas para nos tornarmos não só grande em território, mas grande em cidadania. Obrigado, pessoal. Deixa eu pôr isso aqui. Bom, não houve muitas discordâncias, né? Fomos abrilhantados aqui pelas palavras do Dr. Ricardo, e o interessante desse painel é que trazem aqui para nós não só as questões controvertidas, polêmicas, os problemas, e muito mais que isso, trazem aqui, a gente viu propostas que são superadoras, né, para contornar esses grandes desafios de ontem e de hoje. Como nosso tempo, nós temos ainda algum tempo aqui, vocês vieram aqui para ouvir os palestrantes, na dinâmica que eu adotei na condição de mediadora, eu gostaria de fazer aqui pergunta para os nossos palestrantes, até não tem lugar para todos aqui, mas, Dr. Wellington, eu gostaria, inclusive, que o senhor começasse aqui, eu vou ficar aqui, depois falam para os outros dois, vocês vão aproveitar uns 3 ou 5 minutos aqui, se precisar, pode até repassar alguma coisa, quiser usar como alguma réplica aqui, mas a pergunta que eu faço aqui, agora direcionada ao Dr. Wellington, é o seguinte: como que essas inovações tecnológicas, nós estamos na era da inteligência artificial, como é que nós podemos usar todas essas inovações para um maior engajamento, né, dos trabalhadores no movimento sindical? Como é que a gente faz para que o movimento sindical tenha maior representatividade, maior legitimidade, levando em consideração como que a tecnologia pode ser usada em benefício disso? O senhor poderia chegar aqui à frente e nos responder? Depois eu vou fazer perguntas também para o Alexandre Furlan e para o doutor Ricardo. A pergunta da doutora Denir, ela é muito oportuna, né? Nós vivemos um momento de transformação no Brasil, privilegiado, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Privilegiado pelas essas novas oportunidades de meios, de formas de comunicação, né? Então, ainda eu não teria uma resposta fechada para isso, né? Mas eu acho que é importante aproveitar o poder de transformação, o poder de alcance das redes sociais, por exemplo, que estão disponíveis hoje para fazer um processo de conscientização. Se nós formos observar, eu já tive essa oportunidade de verificar, por exemplo, nos aplicativos das redes sociais, eles são capazes ali de medir quanto tempo que você dedica da sua vida, do seu dia, para que você, ligado, por exemplo, numa rede social.
né, ali no Instagram, é possível você mensurar isso. Então, eu acho que as entidades sindicais, as entidades representativas, elas podem preparar plataformas que façam esse diálogo com a população em uma linguagem, principalmente para os jovens, né, que são muito mais adeptos das redes sociais. Então, preparar plataformas, preparar materiais que dialoguem com a linguagem que é usada hoje pelos jovens, né, fazendo um processo de introdução dessas pessoas na importância das entidades sindicais, né, na importância das entidades sindicais na própria questão da história e como essas entidades sindicais ou entidades representativas, como queiram chamar, como que elas podem estar presentes na sua vida profissional futuramente, né, para que o jovem saia um pouco daquele imediatismo, né, daquele viver aquele momento, mas que ele se preocupe quem vai poder fazer um processo de conscientização ou mesmo de defesa dos seus interesses, seja individual ou seja coletivamente, como é função precípua das entidades sindicais prevista lá na nossa Constituição. Tá? Então, eu acho que é um trabalho. Primeiro, o sindicato tem que romper com seus dogmas, né? O sindicato ainda, muitas vezes, ainda estruturas fechadas, né? O doutor Ricardo Patá trouxe um exemplo que, de fato, por exemplo, uma entidade sindical, só o presidente sabe quando vai haver a eleição, então ela é uma coisa assim horrível de acontecer. Né? Então, eu acho que nós primeiro temos que nos rebuscar, temos que nos reinventar, né? Quebrar esses dogmas, esses paradigmas que existem e aproveitar dessa disponibilidade das ferramentas de comunicação em linguagem acessível para os jovens, para que eles possam ter acesso a essa comunicação e conhecer e reconhecer de verdade a importância que as entidades sindicais têm na sua vida, não só no presente, mas também no futuro. Eu acho que essa talvez seja uma alternativa a ser usada. Obrigado. Muito obrigada, doutor Wellington. E seguindo a nossa ordem, eu vou perguntar agora para o Furlan, Alexandre Furlan, que trouxe para nós aqui o antagonismo, né, olhando a sociedade brasileira, da multiplicidade de sindicatos, a quantidade de sindicatos que tem no Brasil, e, ao mesmo tempo, a baixa adesão ao sindicato, filiação aos sindicatos. E isso já acontecia antes da reforma de 2017. E agora nós temos uma questão maior, que é a questão desse universo da economia gig, que abrange todos os trabalhadores informais, os trabalhadores independentes, trabalhadores de plataforma, nós temos o teletrabalho, o trabalho remoto. Então, eu pergunto para o Furlan, que proposta superadora, como é que vê a questão da representatividade, levando em consideração esse mundo moderno que nós temos, essas diversas formas de trabalho, inclusive na questão da representação, tanto econômica, de categoria econômica, quanto de categoria profissional. Essa questão da representatividade nesse mundo moderno de tantas formas de trabalho novas, essas novidades todas. Bom, tem uma coisa que me incomoda muito e que talvez responda a isso que você me perguntou, doutora Adenir, de uma forma muito tranquila. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil de educação. Se eu não tenho uma educação de qualidade que faça com que os nossos jovens hoje, por exemplo, a gente tem às vezes cursos no Senai de alunos de ensino médio que não conseguem ler o manual de instrução daquilo que a gente está tentando mostrar, não conseguem entrar num simulador de uma máquina porque não conseguem ler, não conseguem entender. Então, muito do que a gente precisa fazer no Brasil passa necessariamente pela melhoria da qualidade da educação no país. Eu acho isso fundamental. Obviamente, por exemplo, a gente trabalha muito no Sistema S, pelo menos eu falo da indústria, com capacitação profissional, com qualificação profissional. Você tem hoje no Senai institutos de tecnologia que tratam de robótica, que tratam de nanotecnologia, que tratam de diversas coisas. E você tem jovens brilhantes, mas eles são uma minoria absoluta. Eu acho, então, que passar pela educação de qualidade é algo que poderia, inclusive, trazer essa consciência a que se referiu o doutor Wellington, a que se refere o Patá, de trazer mais jovens que pensem para dentro desses assuntos todos. Voltando agora, mudando um pouquinho, voltando só para terminar, para o antagonismo aqui. Por que é que nós não temos conseguido muita coisa? Muitas das coisas que o Patá trouxe aqui, não é o Alexandre, mas é a bancada patronal que não concorda. Por exemplo,
Nós não concordamos com ultratividade nas negociações coletivas. Nós acreditamos que uma negociação coletiva reflete o momento e que ela tem que trazer no seu bojo aquelas coisas que estão adequadas ao momento em que se faz a negociação. Claro que nós acabamos até discutindo outra questão da ultratividade, que seria, enquanto você está negociando na database, aí talvez sim você estabelecer que durante 2 ou 3 meses as cláusulas que vigoravam nos acordos e nas convenções possam prevalecer. Isso é uma coisa que podemos conversar. Agora, homologação em sindicato a gente não concorda, porque a gente acha que efetivamente foi um ganho não precisar fazer homologação em sindicato. Se está se pleiteando no grupo também o aumento do número de dirigentes sindicais estáveis em alguns sindicatos que são maiores. Houve uma discordância. Agora, concordamos muito com o que o Patá tem dito na questão da autorregulação. Acreditamos que sim, que a autorregulação é importante. E só finalmente aqui. Talvez houve um não entendimento para o Patá no que eu disse em relação à forma de fazer oposição. O que eu disse não é que se possa usar qualquer forma, mas que a negociação coletiva estabeleça a forma. Se a negociação coletiva estabelecer que são 5 dias e que o empregado deve ir ao sindicato, são 5 dias, o empregado deve ir ao sindicato. Se ela estabelecer que pode ser por WhatsApp, por e-mail, por e-mail. Se ela estabelecer que não pode haver oposição, a negociação coletiva não pode haver oposição. Aí o que pode acontecer? Aí eu desconto do trabalhador, depois ele entra na justiça e pede e eu tenho que pagar 2 vezes. Mas, por exemplo, outra coisa que o Patá falou aqui, que é o negócio do Carrefour, né? Do Carrefour ser exigente nos 5 minutos. Eu já fiz negociação coletiva em que se estabelecia que o empregado poderia atrasar até 10 ou 15 minutos, desde que fosse 1 vez ou 2 vezes por mês, para não ser descontado o tempo. Então, tudo pode ser objeto de negociação coletiva. E ontem, mais uma vez, eu queria só aqui repetir o que disse o juiz Calvé. O Brasil, hoje você tem trabalho por plataforma, trabalho autônomo do autônomo, terceirização. A gente tinha que ter um rol de direitos mínimos. O resto é negociação coletiva e é amadurecimento das relações capital-trabalho, a meu sentir. Muito obrigado, doutor Furlan. E agora, a minha pergunta vai para o Patá. Tá? Nós sabemos que o coração da sociedade ele pulsa nas organizações sindicais. E aí a pergunta que eu faço aqui para o doutor Ricardo Patá é em que sentido, como que as organizações sindicais poderiam influenciar mais nas políticas nacionais? E aqui eu trago algumas particularidades na questão, por exemplo, do debate sobre a igualdade social, a igualdade de gênero, a igualdade racial, o combate às desigualdades sociais do modo em geral. Então, de que forma esse desafio, que eu acredito que também é da organização sindical, pode potencializar, pode ser mais eficaz e influenciar efetivamente, trazendo a voz dos trabalhadores, a voz do povo, para a questão de construir melhores políticas nacionais adequadas à nossa sociedade. Bom, primeiro tem uma questão que é fundamental, um pano de fundo. Todas as alterações que ocorrem no nosso país ocorrem no parlamento. Então, uma das questões que ultimamente o movimento sindical tem valorizado é a participação dos representantes trabalhadores no parlamento. Porque se pegar dos 513 deputados, se tiver 5 ou 6 de origem do movimento sindical, é muito. Ou seja, todos os debates e decisões que são oriundas da nossa estrutura parlamentar têm um desequilíbrio muito grande na valorização das políticas públicas que são focadas nos temas que você nos coloca. O Sindicato Comercial de São Paulo, que eu tenho o prazer de presidir, em 2004, fez o primeiro acordo no Brasil de inclusão do negro, porque nós fizemos um trabalho junto com o Diese e nós sempre achávamos, uma coisa é achar, outra coisa é ser comprovado cientificamente. No comércio em São Paulo, uma discriminação odiosa para os afrodescendentes. Então, nós fizemos o primeiro acordo a nível nacional, a nível local, onde tinha que ter no mínimo 20% de afrodescendentes dentro da estrutura, no caso dos supermercados, e que eles tivessem possibilidade de quadro de carreiras, porque senão podiam colocar os 20% para colocar nas questões mais básicas.
Porque uma coisa o pessoal fala, não, o Brasil não tem racismo, aí tem o carnaval, tem o Pelé e assim por diante. Mas o Brasil, a meu ver, é um dos países mais racistas que tem no mundo. Então nós precisamos trabalhar muito, efetivamente, nesses dois campos. Ter a capacidade de ter uma interlocução maior dentro do cenário político e dentro das questões locais. Cada sindicato fazer o seu papel cientificamente observado de construir políticas de inclusão social. A inclusão das mulheres, a inclusão do afrodescendente, o LGBTQIA+, são trabalhos importantes que o movimento sindical pode destacar e valorizar, porque isso significa cidadania. A estrutura sindical do nosso país ela tem que, na realidade, focar o que é mais relevante para a nossa sociedade, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é um dos papéis que mais valorizamos nesse atual momento que nós vivenciamos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E aqui eu volto a agradecer a todos os nossos queridos palestrantes que trouxeram aqui um debate riquíssimo, um debate que realmente valeu a pena assistir, porque, além de, como eu já disse antes, trazer e focalizar aqui quais são os grandes desafios do movimento sindical, no Brasil, aponta para os rumos e propostas superadoras de como construir um movimento sindical mais adequado à nossa sociedade. Então, agradeço aqui ao Dr. Wellington, agradeço ao Alexandre Furlan, Ricardo Patá, e quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo, mais uma vez dizer que foi uma satisfação enorme estar aqui à frente, mediando, né? Eu é que ganhei com essa experiência, e então a todos eu desejo uma boa tarde, encerrando o nosso painel de agora.